Olá, gente boa! Tudo bem com vocês? Estamos de volta, galera, com mais esta videoaula e hoje vamos tratar de operadores lógicos aqui no Excel. Então, desde já, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e também ative as suas notificações para ser sinalizado toda vez que nós lançarmos o conteúdo novo, tá bom, pessoal? Então, dito isto, vamos planilhar. Galera, eu sei que muitos vão estar pensando que operadores lógicos é muito simples e de fato concordo com você, é muito simples. Só que nem todo mundo tem habilidade com Excel, principalmente que está chegando agora. Então é importante também deixar registrado em nosso canal esse conteúdo que é muito importante, porque ele vai servir como base para muitas fórmulas de comparações lógicas que nós temos aqui dentro, tá bom? A gente vai ver aqui alguns exemplos. Mas vamos lá. Aqui eu trouxe para a gente relembrar e refrescar também a memória no Excel. Claro, a gente vai conhecer aqui como é que funciona para quem nunca viu. E também na matemática. Eu acredito que na matemática todos já viram como é que funciona aqui e sabem aplicar esses sinais, tá bom? Que são símbolos ali básicos. A gente aprende lá nos nossos primeiros anos ali de introdução à matemática, tá bom? Vamos lá. No Excel nós seguimos com o mesmo símbolo da igualdade. Então, aplicamos dessa forma, tá? O maior que, ele segue com o mesmo exemplo que nós temos na matemática, maior que. Menor que, segue com o mesmo exemplo, tá? É o mesmo símbolo. A coisa começa a mudar daqui para baixo. Na matemática, o diferente é a igualdade com este corte aqui. Já no Excel, a gente não tem como digitar isso. E aí, como é que a gente faz para poder digitar e simbolizar quando algo é diferente do outro, na comparação lógica? Colocando o menor que seguido do maior que, nessa ordem, tá? Se você inverter, não vai funcionar. Por exemplo, se você fazer nessa ordem aqui, isso aqui não é diferente, tá? Então o Excel não vai entender. Tem que fazer dessa forma aqui. O sinal maior ou igual, a gente faz dessa forma aqui no Excel. Nós temos o maior que seguido da igualdade. Na matemática, nós temos essa representação. Nós temos lá o maior que e abaixo nós temos uma barra, simbolizando ali a igualdade. A mesma lógica nós aplicamos para o menor que. Nós temos ali o menor seguido da igualdade mesmo. Na matemática nós representamos dessa fórmula aqui. Menor que com essa barra embaixo aqui representando a igualdade. Então logo nós temos menor ou igual. Tudo bem, pessoal? Então, para a gente poder deixar bem claro aqui, eu trouxe apenas alguns exemplos de fórmulas que elas trabalham com lógica na sua aplicação. Nós temos a fórmula, por exemplo, C, que é uma das mais conhecidas e mais importantes do Excel. Nós também vamos tratar e trazer ela aqui no canal. Temos a fórmula C, fórmula E, ou conte C, conte C, soma, soma C, máximo C, máximo C, mínimo C, mínimo C. Então você veja aqui que nós temos diversos exemplos. Só aqui trouxe 12. Mas se você for aqui em fórmulas e pegar aqui lógica, nós temos aqui alguns exemplos, tá? Embora essas fórmulas aqui no Excel, elas estão caracterizadas como funções de estatística. Se você chegar aqui, você vai ver conte C, os exemplos que a gente citou aqui, né? Aí nós temos aqui, ó, máximo, máximo 6, e tem outras fórmulas também que nós não citamos aqui, mas que ela faz parte. Por exemplo, ó, média 6, função média, média C, média 6, e assim vai muitas e muitas fórmulas que nós podemos estar aplicando a lógica. E para isso que serve esses operadores que a gente acabou de citar aqui. Então, para fim de exemplo, vamos pegar aqui o nosso exemplo 1. E vamos fazer aqui a comparação. Eu quero saber se esse número ele é igual a este. Como é que eu faço? Quando eu tenho, pessoal, algo no Excel que eu quero, a partir daquele dado, ter um resultado, eu sempre aciono a minha igualdade, a saber, fórmulas e também esses comparadores, melhor dizendo, essas comparações, né, de operadores. Como é que eu vou fazer? Clicando no 6,
Vou comparar se ele é igual ao que está aqui no meu exemplo 2. Só que olha só, a fórmula está atrapalhando o meu clique. O que eu vou fazer? Clicar aqui no exemplo 2, no cabeçalho mesmo, e depois setinha para baixo. Então eu estou fazendo aqui, comparando o exemplo 1 com o exemplo 2. Só que aqui você está vendo um pouco diferente. Por quê? Esse intervalo eu transformei ele como tabela. E aí, gente, eu ganho recursos diferentes que, se você não viu, vou deixar aqui no card acima esse link para você poder estar assistindo a nossa videoaula, onde nós explicamos diferença entre tabela e intervalo. E um dos recursos é esse aqui, ó. Quando eu tenho uma fórmula que eu dou um enter, ele vai e aplica para todo mundo. Só que eu não vou fazer o quê? Vou inverter isso. Eu vou converter o intervalo normal. Então vou aqui no nosso menu contextual, chamado de design da tabela, converter em intervalo, pronto, ele virou um intervalo normal, não é mais uma tabela. E eu posso seguir fazendo aqui a minha segunda comparação. Eu quero saber se esse valor aqui, que está no B9, ele é igual ao que está neste aqui. E dou um enter. É verdade. Igual, porque vou acionar aqui uma fórmula que ela vai fazer uma comparação lógica e vai me dar um resultado. Se é verdade ou é mentira. Tá? Então igual a isso aqui. É igual? É falso. E aqui a gente pode fazer o que, pessoal? Acionar a nossa alça de preenchimento e dar um clique duplo. Ele vai lá e faz a comparação seguindo para todo mundo. E ele entendeu aqui que é verdade porque de fato 3 é igual a 3. Nós podemos seguir com o nosso exemplo, pegando ali se é maior. Então, igualdade primeira. Seleciono aqui a minha referência, que é B8. Quero saber se o conteúdo que está no B8 ele é maior que o que está no C8. E dou um enter. Ele diz que é falso, porque de fato é 6, ele não é maior que 15. Igual, quero saber se 19 ele é maior que 19. Ele deu falso também. Por quê? Porque 19 ele não é maior nem menor que 19. 19 é 19. Logo, o resultado é falso. Igual, quero saber se o conteúdo do B10 ele é maior que o que está no C10. E aí, ele trouxe verdade, porque 12 ele é maior que 4. Alça de preenchimento. E aqui ele segue aplicando a lógica e trazendo o resultado verdadeiro ou falso para todo mundo, tá? Onde foi verdadeiro é porque ele é maior mesmo, tá? E aqui a gente pode fazer a aplicação seguindo da diferença. Desculpa, a diferença não. Vamos ver aqui o menor. Vamos seguir aqui a nossa ordem, tá? Igual o conteúdo que está aqui no B8, ele é menor que o que está aqui no C8. É uma verdade, porque 6 é menor que 5. Igual 19 é menor que 19, gente? Não, não é. 19 ele é o próprio 19, não é igual. Ou não é diferente. Não é menor. Já embolei tudo, não foi? Mas olha só. Aplicando aqui, ele consegue entender que nós temos aqui uma sequência de falso, verdadeira, falso, verdadeira, falso e verdade. Tá bom? Comparando aqui, vamos seguir verificando se agora existe diferença, se é diferente esses números. Igual o conteúdo que está aqui na minha direita, esquerda, ele é maior, diferente, tudo atrapalhado já, do que está na minha esquerda. E aí, clique duplo, ele vai fazer a comparação lógica se esse é diferente desse. E aí, deu falso aqui e deu falso aqui, porque de fato ambos eles são iguais na comparação lógica de um para com o outro, tá? Em relação às linhas, tá? Então aqui na linha 16, na coluna B, então o que está aqui, ele de fato ele não é diferente do que está no seu correspondente adjacente, então falso, tá bom? Agora algo que a gente vai ver aqui, lembra que quando nós comparamos nesse exemplo aqui, maior e menor, ele deu falso, porque de fato era, mas temos um outro comparador lógico, que nós aplicamos a maior, mas também verificamos se ele é igual, e aí ele compara a igualdade, tá bom?
Posso dar um clique duplo aqui, porque você já entendeu. O que eu fiz aqui? 19. Ele é maior? Não, não é. Aí eu faço a leitura do segundo. O igual, aí na igualdade ele dá como verdade, tá? E aqui ele trouxe uma verdade, porque embora ele não seja maior, mas ele é igual. E aí ele considerou como verdade a minha o que? Verificação. A mesma coisa se virar para quando eu faço uma comparação, se o que está aqui ele é menor ou igual, tá, ao que está nessa outra célula. Eu dou um Enter, ele trouxe para mim como verdadeiro. Dou um clique duplo, onde ele trouxe como verdade, porque ele é menor ou igual. E aí, a gente segue aquele mesmo exemplo para o 3. Tá bom? Aqui a gente viu com números, mas também a gente pode ver com texto, pessoal. Isso mesmo. Podemos fazer uma verificação se o contexto também segue com a mesma lógica. Vamos aqui ao nosso exemplo. Eu quero saber se o que está aqui ele é igual ao que está aqui. Eu vou dar um Enter. Verdade. E aí, eu vou fazer o que, pessoal? Eu vou chegar e vou puxar aqui para baixo para a gente comparar aqui para ver se é verdade ou falso. Então, ele diz que Nunes, ele é igual a Nunes? Não, trouxe falso. E aí você fica se perguntando, ué, a mesma coisa, não tem diferença. De fato, não tem. Mas, de propósito, eu coloquei um pequeno detalhe, porque isso aqui pode pegar vocês e é bom vocês estarem bastante atentos, porque às vezes você olha e vê que não tem diferença. Mas olha só, quando eu dou um clique duplo nesse exemplo 2 aqui, olha só, eu tenho um espaço aqui, gente. E aí, esse espaço deu toda a diferença. Por quê? Tem uma fórmula, só para vocês entenderem, chamada num character. Ele vai contar para a gente quantos caracteres tem essa célula aqui. 5. E se eu chegar e aplicar a mesma fórmula num character, neste daqui tem 6. Então, 6 é diferente de 5. Logo, aqui é falso, porque de fato não é igual. Então, um caractere faz toda a diferença aí. Toda a diferença aí na nossa comparação. Então, bastante cuidado, tá? Aqui deu falso porque também ele tem um espaço aqui. Então, embora pareça ser a mesma coisa, mas não é. Na pronúncia, não, mas na escrita, sim. Aqui deu verdade. Então, o que a gente pode perceber é o seguinte. Ele não faz distinção de letras maiúsculas e minúsculas na comparação lógica. Tá? Então, aqui tem o Excel for all, que seria Excel para todos. E aqui, observe que o ALL está minúsculo e aqui está maiúsculo. Mas mesmo assim, ele falou que isso aqui é uma verdade, é igual. Então, letras maiúsculas e minúsculas não fazem distinções no momento da minha aplicação lógica. Tá? E aqui eu trouxe um outro exemplo, onde lógica tem o L maiúsculo e aqui está tudo em minúsculo. Também é verdade. E mesmo, pessoal, se tivesse tudo maiúsculo, também ele iria trazer lógica como verdade. É igual, tá? Então, letras maiúsculas e minúsculas não fazem distinção na minha comparação, tá bom? Mas sim, caractere, espaço, vírgula, ponto, acento, tudo isso faz sim diferença no momento da minha comparação lógica. Tudo bem, pessoal? Então, espero que tenha ajudado vocês, que vocês tenham tirado aí toda qualquer dúvida, mas se ainda ficou, fala no nosso comentário e diz lá pra gente qual foi tua dúvida, a gente pode te ajudar, que eu vou ter o maior prazer em te responder, tá bom? Ficamos por aqui e aguardo você na nossa próxima videoaula. Valeu!